Olá, queridos, graças a paz. Quero deixar uma palavra para o coração de vocês, né? Essa palavra que está lá no Evangelho de Marcos, que vai contar uma história de uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, né? Uma enfermidade que ela carregava no seu corpo. E eu senti de compartilhar essa palavra com você em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele quer falar no coração de pessoas, mulheres, homens, jovens, pessoas que estão precisando dessa palavra. Foi uma palavra que foi ministrada no nosso culto de mulheres no mês de novembro, né? Esse mês que passou, a gente teve um culto na nossa igreja, lá na comunidade Vila Itamar, e Deus falou muito forte com essa palavra. Em nome de Jesus, eu acredito que Deus ele quer que essa palavra ela vai adiante. E eu tô aqui ministrando para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vai nos falar sobre essa mulher, como eu falava. É uma mulher que já há 12 anos carregava uma enfermidade no seu corpo. Quando iniciarmos a leitura, a gente vai ver que ela já tinha gastado tudo, né? Era uma mulher próspera, uma mulher que tinha recursos, e ela havia gastado todas as suas riquezas, todo o seu dinheiro em busca de tratamentos, em busca de formas que ela pudesse obter a cura daquele mal que a perseguia. E eu vou ler com vocês para a gente ficar não só nas minhas palavras, que diz assim, ó, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, é o versículo de número 25. Diz o seguinte: E uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Como eu falava para vocês, tudo que ela tinha, ela gastou. Os médicos a despediram, falando que não tinha mais jeito para aquela situação, não tinha mais jeito para aquele mal. E se a gente for estudar sobre essa história direitinho, vai falar que na tradição judaica, naquela época, uma mulher, no caso daquela mulher que estava sangrando, estava com um sangramento que não se cessava, ela era considerada uma mulher impura, uma mulher imunda, e era necessário que ela ficasse separada dos demais, porque uma pessoa imunda, ela correria o risco de contaminar as demais, ou seja, ela ficava isolada, ela ficava afastada. E imagina eu e você agora nesse momento, quantas pessoas elas se distanciam, elas ficam nessa posição de humilhação por causa de um mal que elas carregam nas suas vidas. Elas ficam limitadas, elas ficam impossibilitadas de viver como uma pessoa normal, uma pessoa comum no meio da sociedade, por causa de males que elas têm carregado. E aqui a gente vai ouvir que essa mulher, ela fez uma determinação no seu coração. Imagina eu você que ela ouviu falar da cura, da verdadeira cura que é Jesus. E ela teve fé no coração dela quando ela determinou dizendo, então somente se eu tocar na orla de Jesus, que é a cura, eu sei que eu serei curada. Como eu falava para você, a tradição judaica a impedia de viver no meio dos demais. Ela vivia isolada, humilhada, esquecida, desprezada, e ninguém quer viver essa situação, não é verdade? Então, para que ela viesse vivenciar um milagre na vida dela, ela teve que quebrar regras e protocolos. Mas ela foi muito inteligente, ela falou, para que eu não contaminasse Jesus ou os demais, eu vou tocar somente lá embaixo, bem na orla da veste. Aquela partezinha que fica até tocando no chão da vestimenta, porque a vestimenta era uma vestimenta longa. E assim foi. E assim, no versículo número 29, vai dizer que logo se secou a fonte do seu sangue. Ela sentiu-se limpa, ela sentiu-se curada. E como trazendo o exemplo dessa mulher, uma mulher que vivia
uma vida de humilhação por causa do mal. E a gente começa a entender várias e várias lições aqui. Entender que a nossa maior riqueza é o nosso Deus. Como eu dizia, ela tinha muitos recursos, e nem mesmo os recursos financeiros, bens materiais que ela tinha, não foi suficiente, né? Não pôde livrá-la daquele mal, não pôde livrar ela daquela enfermidade que deixou ela na pior situação, né? Uma pessoa esquecida e desprezada por todos, viveu uma vida de humilhação, uma vida separada, é como se ela não fizesse mais parte daquele povo. Uma mulher que era chamada e considerada de imunda. Queridos, eu quero falar para você, em nome de Jesus, né? Quantas pessoas elas têm carregado imundícies na sua vida? E essa é o ponto, né, que eu quero falar com você. Sobre carregar imundícies na nossa vida. E talvez a imundície que você carrega não é como aquela mulher, né? Tá repreendido, mas talvez tenha algo no íntimo, no teu coração. Talvez não seja uma enfermidade física, é isso que eu quero falar, mas talvez seja uma enfermidade que é chamada assim de imundície no teu interior. A pessoa que é amargurada da vida é uma pessoa que, assim como aquela mulher que disse que há 12 anos carregava aquele mal, né? E a cada dia de mal a pior, nada que ela fazia, até os maiores sábios que ela procurou, médicos, não conseguiram, né? Não conseguiram trazer a solução para aquela situação daquela mulher. Eu quero despertar você hoje nesse dia, a você se examinar, porque é isso que nós devemos fazer. A própria palavra do nosso Deus mesmo nos diz, não é examinar o próximo, é examinar a si mesmo. E às vezes tem passado anos, tempos, anos e anos, e você tem carregado alguma imundície na tua vida. E às vezes a pessoa fica se questionando e perguntando, mas por que isso não me sucede bem? Ah, mas por que eu não tenho tido alegria no meu caminhar? Ah, porque as coisas não têm acontecido como eu espero. Às vezes a imundície que a pessoa carrega no interior dela tem a impedido, tem a isolado das bênçãos de Deus. Assim como aquela mulher, ela vivia isolada, separada dos demais. Tem pessoas que estão separadas de Deus. Tem pessoas que estão separadas das bênçãos do Senhor, estão impedidas de ser abençoadas pelo Senhor por causa de uma imundície na alma. E uma das piores imundícias, acredito eu, que é a mágoa. Né? A mágoa, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho mágoa no meu coração. Porque a pessoa às vezes não quer ver, não quer enxergar. E acredito eu que aquela mulher, ela obteve a cura porque ela teve reconhecimento da sua enfermidade. Tem pessoas que são orgulhosas, elas não querem conhecer, né, conhecer de fato a sua realidade. Elas querem desprezar aquilo que realmente elas têm dentro de si. E a gente precisa entender, queridos, que pra gente lutar contra algo, contra o mal, a gente precisa localizar a raiz do mal. E falo eu que a mágoa é um veneno, né? É um fruto do mal na nossa vida. Talvez você já tenha passado por esses momentos, né? Momentos no trabalho, até mesmo em família, não sei, com alguém, com pessoas, porque é com pessoas que convivemos. Talvez você tenha se deparado com uma situação que você se sentiu injustiçado, que você se sentiu humilhado, que você se sentiu ali traído, que você se sentiu mesmo a pior pessoa devido ao outro, devido àquilo que te fizeram, devido àquilo que falaram, calúnias, mentiras, não sei, talvez palavras lançadas, e aquilo gerou dentro de você um sentimento de injustiça, um sentimento de mágoa, um sentimento ali rancoroso. E como uma semente você pegou e plantou dentro do teu coração. E como eu falava, tem pessoas que se esquecem.
Elas vão levando a vida, vão vivendo a vida, e aquela sementezinha tá lá plantada. Ah, porque falaram isso comigo? Ah, porque me magoaram? Ah, porque foram injustos comigo? Ah, porque fulano, cicrano, aquilo outro? Ah, foi lá no meu trabalho. Ah, porque é tantas coisas você vai colocando ali. E você acha que aquilo não vai te fazer mal. Ah, longe de mim tal pessoa, né? Longe de mim fulano, cicrano, porque essa pessoa não merece a minha companhia. E assim a pessoa ela vai vivendo. E aí vai passando os anos. E assim como aquela mulher, a gente traz esse exemplo porque aquela mulher já há 12 anos era um mal que a perseguia. E aqui a Bíblia nos fala que ia de mal a pior. Ia de mal a pior. E tem pessoas que estão assim, indo de mal a pior. Elas começam a deixar a mágoa, os ressentimentos crescer dentro dela, que elas não conseguem progredir com Deus. Daqui a pouco elas estão blasfemando de Deus. Daqui a pouco elas estão agindo com Deus, tanto faz como tanto fez, culpando até mesmo Deus, por causa do seu egoísmo, por causa de uma ferida aberta dentro de si. Talvez porque não é tratado como queria, desejava. Eu falava também nesse culto de mulheres que a mulher que é casada, entenda algo, que aquilo que nós fazemos, eu não levo só para o casamento, mas para todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nós fazemos ao próximo, isso não diz sobre o próximo, isso diz sobre quem nós somos. O bem ou o mal que você faz, isso vai dizer sobre o que você é, né? Isso vai revelar o que está no teu coração. Então, não deixamos de fazer o bem, a palavra de Deus diz isso. Não se cansa de fazer o bem, porque no seu tempo oportuno, determinado, você será recompensado. E não fazer esperando algo em troca. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela nos diz que aquilo que o homem planta, o homem também ele colhe. Então, mulher, homem, você, jovem, quem que seja que esteja ouvindo essa palavra, não mude a sua essência por causa do comportamento dos outros. Ou porque você não recebeu em troca, né? Talvez não seja aquela pessoa que vai te abençoar, mas Deus ele vai usar outras pessoas para te abençoar. E falava eu também nessa reunião sobre o quanto nós somos espelhos, e principalmente nós mulheres, somos espelhos no lar, somos espelho no casamento, somos espelho como mãe, como profissional, aonde quer que a gente vá. Talvez você mesmo se despreza, às vezes a pessoa ela se despreza por causa daquilo que está dentro do coração dela. Se acha incapaz, se acha inútil, né? Acha que não é digna. São tantas coisas que surgem no coração. Porque falava eu também dizendo que nós mulheres, e é verdade, nós mulheres somos os seres mais sensíveis. Né? Somos os seres mais sensíveis. E a gente precisa ter cuidado para não termos tanta sensibilidade para as coisas negativas. Porque a sensibilidade ela chega a um ponto que ela acaba nos dominando. E a gente precisa ter muito esse cuidado e vigiarmos, que a palavra de Deus diz-nos que nós devemos vigiarmos. E não se esqueça que você é um espelho. E eu falava para as mulheres, você inspira pessoas. Às vezes pessoas não vão te falar isso. Elas não vão dizer na tua presença, eu te admiro, você me inspira, eu queria essa força, essa fé. Às vezes a pessoa ela vê um espelho, um reflexo muito positivo de Deus na tua vida. Talvez lá no teu local de trabalho, você acha que você é uma pessoa inútil. E talvez o teu patrão, os demais funcionários, até mesmo os teus clientes, eles gostam daquilo que você faz. Eles amam a tua personalidade. E dizia eu também que não é aquilo que nós temos que atrai as pessoas de fato, que atrai o coração das pessoas, que atrai a amizade, né? Que atrai a sinceridade das pessoas para conosco, ao ponto de elas até mesmo nos elogiarem, delas e se inspirarem, essa é a palavra, se inspirar em nós, mas é aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração, que é aquilo que nós somos de verdade. Por isso eu falo, não faça nada esperando troca. O Senhor, Ele é justo, Ele tem a maior recompensa, mas faça porque você é assim, você é isso, né? Você é isso, então faça o bem, não se canse de fazer o bem. E voltando falando sobre as imundícies, né? Essas imundícies que nos separam da bênção do Senhor. Se livra de qualquer imundície que tiver na tua vida.
não aceita mágoa, não aceita ressentimento. Não aceite. Tem momentos, querido, que eu vou falar pra vocês. Eu acredito que talvez tenha até acontecido já com vocês. E aconteceu comigo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Pessoas serem injustas com você, pessoa te magoar, ou alguma coisa do tipo. Se a gente for olhar a lógica do negócio, né? Quem nos magoou que precisa pedir desculpa, né? Quem errou conosco que precisa corrigir. Mas existem coisas que a gente não entende da parte de Deus. E uma vez eu ouvindo uma palavra, Deus falou muito forte comigo sobre isso, sobre liberar o perdão, sendo eu que achava que a pessoa precisava pedir perdão para que eu pudesse liberar. E eu chegando num determinado momento, Deus falou comigo, para mim falar com a pessoa e pedir desculpa. E lembro que assim foi. Pedi desculpa pra pessoa, e a pessoa se questionou, mas por que tá pedindo desculpa? Eu falei, Deus falou comigo. E surgiu outras conversas. E eu agradeço muito a Deus por isso. Às vezes a gente acha, nossa, eu vou me humilhar, eu não tô errada. E a gente deixar ser levada por esse pensamento, que talvez seria, né, o certo, a razão, mas muitas das vezes a gente precisa abandonar a nossa razão para não perder a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, até mesmo para confundir o inimigo, que é o diabo, né, e constranger o coração daquelas pessoas, né, constranger o coração de pessoas que pensam mal, pessoas que têm uma visão negativa, não é nada daquilo. É pessoas que caluniam, pessoas que te perseguem, pessoas que te magoam, pessoas que desejam o teu mal até. São exemplos que eu tô citando. Mas eu lembro que aquilo tirou um fardo da minha vida. E talvez tem pessoas assim carregando fardos. E Deus já falou com ela, é você que precisa se reconciliar. Faz a tua parte. Talvez a pessoa, ela nunca vai se sujeitar em pedir perdão. Mas quando você fizer isso, porque Deus está falando contigo, você vai ver como um laço, ele vai se unir. Aquele muro, ele vai cair. E Deus, ele vai abrir as janelas dos céus e nada vai impedir das bênçãos dele te alcançar. Né? Você libera perdão, a pessoa reconhece que ela também errou e falhou. E isso é maravilhoso. Você passa a carregar um fardo leve, o fardo de Cristo. Teu coração fica limpo. Né? Nenhuma imundície há no teu coração. Nenhuma imundície. E outro detalhe importante. Talvez tem pessoas que já nos magoaram. Talvez nós mesmos já magoamos pessoas que a gente nem percebeu. Agindo, falando, fazendo algo que a gente nem percebeu. Talvez na nossa inocência, no nosso corre-corre da vida, do dia, a gente acaba esquecendo. A gente nem se lembra, nem se toca. E às vezes tem alguém magoado com a gente que a gente nem sabe. Por isso eu falo. Às vezes você vai ter que chegar e falar para a pessoa. Não com arrogância, mas com inteligência, né? Para que o inimigo, ele não ache brecha para agir na tua vida. Amém, queridos? Então, essa era a palavra que eu queria ministrar ao teu coração. Talvez você se pergunte, mas como eu consigo me livrar disso? A gente consegue se livrar quando a gente entra, né, no nosso quarto, fecha a porta, né? Que isso significa o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, aonde nós falamos com Deus e aonde o nosso ouvido, o nosso coração está aberto, para também poder ouvir a voz dele. E ali Deus, ele nos revela coisas grandiosas. Deus, ele nos mostra sim, através da palavra dele, aquilo que realmente a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa viver para agradar o Senhor. Então deixe qualquer imundície. Deixe qualquer mágoa no coração, deixe qualquer ressentimento, ou sentimento de injustiça, ou o que seja, deixa para trás. Isso é um atraso para a tua vida. Isso é um veneno que vai te envenenando dia e vai de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E se você não despertar, né, não conhecer a realidade, aqui também vai ter um versículo que vai falar, que Jesus, ele pergunta para aquela mulher, falando da mulher do fluxo de sangue. Ele fala, mas quem me tocou? Quando a mulher tocou e sentiu-se curada. E ali os discípulos falam, Jesus, tem uma multidão aqui te apertando e tal, e você pergunta, quem
quem lhe tocou? Jesus, ele sabia, né? Jesus, ele sabia que havia uma mulher assim. Jesus é o próprio Deus. Havia uma mulher enferma, uma mulher que havia anos e anos tratando. Mas aqui tem um versículo que diz que ela lhe contou. É o versículo 33. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se e prostou diante dele e disse toda a verdade. É como eu falo, Deus, ele sabe. Às vezes a gente, mas Deus sabe que foi fulano que fez isso comigo. Mas Deus sabe da minha situação. Mas Deus sabe que é por isso e por aquilo. Deus, ele sabe de tudo porque ele é o Deus que tudo sabe e o Deus que tudo vê. Mas tem coisas na nossa vida que você precisa entender. Assim como um dia eu também entendi que a verdade precisa ser dita. A verdade tem que ser contada. Porque quando você fala a verdade, a gente confronta aquele mal. A gente confronta aquela mulher, ela teve um confronto com aquela enfermidade, com aquelas pessoas que até mesmo ficavam julgando ela. Essa mulher não pode estar aqui, essa mulher é enferma, é uma imunda, vai nos contaminar. Não. Aquela mulher teve sim uma atitude de fé para ter a sua vida transformada. E aqui no versículo de número 34 vai dizer que ela não foi só curada do mal, mas ela foi salva por intermédio da sua fé. Além de ser curada, ela foi salva. E é isso que Jesus ele quer fazer de nós, né? Ele quer que nós sejamos limpos, curados, e para que a gente seja realmente uma pessoa salva em nome de Jesus, né? E as nossas obras, elas vão conduzir com isso em nome do Senhor. Então fique com essa palavra, querido. Não guarda mágoa no teu coração, não guarda nenhum ressentimento, né? Seja aquele que é capaz de liberar perdão, porque Deus ele nos perdoou, mesmo nós também não merecendo. Então todos somos dignos de perdão, da misericórdia dele. Essa é a verdade. Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém, né? Talvez tenha alguém que necessite de ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus.